Felipe e eu, capitão, marinheira e chefe, estamos iniciando hoje o nosso projeto, porque não. Eu falo. Nós somos a Rosana e o Felipe, eu sou o capitão do barco e cuido da parte de manutenção e administração. A Rô é a marinheira e chefe de cozinha. A gente mora e trabalha a bordo de um veleiro. E o objetivo desse canal é mostrar um pouco de como é que é a vida a bordo, como é que são as atividades, o que a gente faz, o lado bom e o lado ruim de tudo isso. E a Rosana vai se apresentar, dizer mais ou menos a formação dela, o que ela é, para que você tenha uma ideia do que a gente, de onde a gente veio, né, e como que a gente chegou até aqui. Eu sou mineira, aprendi a nadar com 42 anos para iniciar a minha vida marítima ao lado do Felipe. A gente já se conhecia há alguns anos e ele sempre fazia viagens longas e eu sempre em Porto Alegre esperando ele voltar. Às vezes era mais rápido, às vezes era muito demorado. E quando surgiu a oportunidade, eu decidi sair da minha área de formação. Eu sou enfermeira, trabalhei 20 anos, 15 deles no SUS, e me tornei marinheira, a marinheira do Felipe. Não me arrependo nem um pouco. Bom, eu sou Felipe Loss, eu sou engenheiro mecânico, fiz especialização em logística e em projeto naval, velejo desde a adolescência, fiz escola de vela com 11 anos e comecei a velejar com uns 15 e nunca mais parei. Trabalho embarcado, eu navego profissionalmente desde 2008 e de lá para cá fiz muitas viagens, estou fechando quase 100 mil milhas. Em navegações no Brasil, regatas, travessias, e a gente acabou se juntando e trabalhando e morando a bordo desse veleiro. É o segundo barco que a gente mora. A gente trabalhou durante um ano e um pouco mais de um ano, né? Sim. Na região de Angra dos Reis, na Ilha Grande. A gente trabalhava num catamarã de 62 pés, onde a gente navegava, né, para os proprietários e para charter. E aí agora estamos na Europa, num Amel 64. E a ideia aqui é que a gente possa não só navegar com os proprietários, mas também proporcionar algumas experiências de travessias e de charter. São etapas futuras, né, a serem desenvolvidas. Nos vídeos a gente vai dividir um pouco o conteúdo. Eu vou estar mais voltado para a parte técnica, né, de navegação, sobre barcos, sobre tecnologia, sobre manutenções, e espero poder contribuir, porque eu tenho relativamente bastante experiência. Isso. Pausou? Não pausei, vou deixar sem pausar. Eu tenho uma certa experiência já, não só de navegação, mas também como na área de estaleiro, eu já fui perito. Eu fazia muita vistoria para seguradoras, né, tanto vistorias prévias quanto de sinistro, além de vistorias, né, que a gente chama de survey, para compra de embarcações, né. O pessoal me contratava, ou me contrata eventualmente ainda, para fazer análise do estado dos barcos e o quanto vai ter que ser necessário investir para que o barco fique do jeito que a pessoa deseja, né. Então eu espero poder contribuir nessa área também. Eu sou mineira, eu sou do sul de Minas, Guapé. Guapé é uma península, é um pouquinho de terra banhado em água, é lindo lá. E apesar disso, eu tinha um trauma de infância e adolescência, eu não sabia nadar, bloqueei. Quando eu me mudei para Porto Alegre, isso em 2005, depois assim, olha, de passar toda a minha adolescência querendo morar lá, eu conheci o Felipe e... Não, pausa. Não precisa pausar, continua. Começa de novo. Não, mas eu falei errado, pausa, vai ficar em preto e branco aí, ó. Eu tô dando risada e achando engraçado aí a Ai, meu falha. Deus, que difícil. Eu sou Rosana, eu sou mineira do sul de Minas, minha cidade se chama Guapé. Sempre a referência que eu dou é Varginha, que todo mundo conhece a história do ET. Então é daquela região ali que eu vim. Capitólio também, Lago de Furnas, é uma região que está crescendo bastante, desenvolvendo o turismo náutico. Apesar de tudo isso, eu tinha um trauma, um bloqueio com água, não sabia nadar. Aliás, eu sabia, mas me afoguei algumas vezes e bloqueei.
Não tinha nenhuma experiência com a área náutica, me formei em enfermagem, trabalhei por 20 anos, os últimos 15 em Porto Alegre. Porto Alegre era um sonho de infância morar. Em outro vídeo, em outra oportunidade, eu conto o motivo. E em 2016 conheci o Felipe. Quando eu conheci o Felipe, eu repensei toda a minha trajetória profissional até aquele momento, mas eu era funcionária pública, não tinha coragem de abandonar, de largar tudo para seguir com ele. Também o papai morava comigo, não tinha como seguir essa vida assim, viajando. Nômade. Mas sempre navegava com ele nas oportunidades, nos barcos de amigos, participei de algumas regatas também no veleiro mini que ele construiu no fundo de casa. Em outra oportunidade também a gente faz um vídeo falando sobre isso. E aquela vontade de trabalhar com ele, de migrar de profissão, foi crescendo, até que surgiu a oportunidade. E em 2022 me matriculei em uma escola de natação para perder um pouco o bloqueio, né, o medo da água. Aprendi a nadar e a gente começou a trabalhar, a viajar juntos. Ficamos um ano em Angra dos Reis, morando também a bordo de um lindo catamarã, e voltamos agora para a Europa. Eu digo voltamos porque eu já tinha feito uma temporada aqui na Europa, gostei bastante, e agora novamente morando e trabalhando embarcados. E o nome do canal, Sea and Bike, a gente botou o nome em inglês, apesar de os vídeos serem feitos em português, né? Mas a gente botou em inglês para tentar abranger um público um pouco maior, porque vai ter a opção da legenda em inglês também. Esse nome a gente criou por uma razão bem simples. A gente tem dedicado a nossa vida atualmente, né, aos veleiros principalmente, e sempre que possível a gente navega a vela, com o mínimo de uso de motor, né, de combustível. E quando a gente está em terra, a gente tem usado praticamente só bicicleta. Então a gente pretende postar algumas coisas relacionadas ao pedal também, né, aos nossos passeios, nossas viagens, como a gente tem feito para usar o mínimo possível de combustíveis fósseis. O meu conteúdo aqui no canal, ele vai ser voltado assim para a parte organizacional, o preparo da embarcação, né, a limpeza, a organização para receber os hóspedes, para receber futuros clientes também, quem sabe a gente faça charter. Posso também dar algumas dicas, algumas orientações relacionadas à salvatagem, essa parte mais voltada para a saúde, né, aproveitando o gancho da minha formação. E uma parte que eu gosto muito também, que é da minha responsabilidade a bordo, é a parte da cozinha. Eu adoro cozinhar, o meu fraco na verdade é doce, tenho até que mudar um pouco isso. E inclusive quando a gente assumiu o trabalho em Angra, o meu principal receio era justamente a relação com a cozinha, porque apesar de ter aprendido para ir trabalhar lá, fazer os frutos do mar, eu não como. Eu tenho um bloqueio, não consigo comer, então sempre que vocês me verem postando, fazendo algum prato, o meu degustador oficial é o Felipe. Ele que experimenta para mim o ponto, o tempero, e eu confio muito nele. E sempre dá certo, porque caso contrário eu não conseguiria fazer, né? E então, resumindo, também quem que tiver interesse em mandar mensagem, nos questionar, perguntar, tiver dúvidas, curiosidades a respeito do que a gente faz, de como a gente faz, quem tem interesse em morar a bordo ou trabalhar a bordo também, quiser dicas, a gente pode preparar bastante coisa, bastante material, mostrando os caminhos, né, algumas possibilidades para chegar onde a gente está hoje, né, trabalhar a bordo, trabalhar com iates, ou simplesmente o transporte de embarcações, ou a vida a bordo mesmo, né, morando em veleiros ou lanchas ou trawlers, né. Dicas de relacionamento também a gente pode passar, porque sempre nos perguntam como que vocês conseguem ter um relacionamento
trabalhar juntos embarcados, porque a maioria do tempo estamos só nós dois. Então a gente também acho que está apto para isso, né? O nosso relacionamento é bem leve, a gente combina muito. Se não fosse assim também, né, seria impossível manter o relacionamento e o trabalho. Então, além de tudo isso que a gente já falou, o nosso canal vai ser um canal assim leve. A gente não quer que seja nada maçante, até para ficar interessante, né, para vocês conseguirem assistir todos os vídeos. Assistam, comentem, compartilhem. Será muito legal dividir com vocês as nossas experiências a bordo. E estamos abertos também a sugestões, né? Sugestão de conteúdo, para esclarecimento de dúvidas, responder perguntas. Fiquem à vontade de entrar em contato com a gente. Um abraço e até mais. Até mais, até breve.